E aí rapaziada, tudo bem? Hoje você vai ver aqui o vídeo de review desse teclado aqui, ó, que é o Aco 5075B Plus, e provavelmente você viu aí que no início do ano bombou de vídeos sobre esse teclado aqui no YouTube, porque esse teclado simplesmente foi um achado. A gente teve um momento histórico que foi o 11/11 do AliExpress, onde esse teclado aqui pôde ser comprado por volta de R$280, já incluso taxas. E por que ele é um achado? Porque basicamente o preço desse teclado beira os R$600, tá? Na época, ele sem promoção nenhuma, tava R$550, R$560, e isso daí com o remessa conforme, ele iria para quase R$1.200, se você fosse pegar essa questão de impostos aí, né, R$1.100, R$1.200, seria o preço desse teclado aqui. E no 11/11, eu não sei por que a Aco decidiu fazer uma promoção que esse teclado saía por volta de R$230, mais as taxas, você ia pagar por volta de R$280, o que tornou praticamente irresistível a compra desse teclado aqui. E eu vou abordar os principais pontos dele, e o grande diferencial é que eu vou fazer uma customização nesse teclado aí para não ficar igual o vídeo de todo mundo. Ao fazer o unboxing desse teclado, ele tem uma caixinha preta que tem todos os acessórios que vem com ele. Então lá você vai encontrar um removedor de switches, um removedor de keycaps, o cabo USB dele, switches extras, vem com 5 switches extras do mesmo que vem no teclado. Então isso é muito legal, porque se der problema em qualquer tecla, você não vai precisar comprar um kit de switch, já vai ter. E ele vem com keycaps extras também. E também não posso esquecer de falar que ele vem com mais 4 gaskets de silicone, para caso você decida abrir ele e acrescentar um pouco mais de gasket ou trocar algum gasket que tenha. Bom, já vou adiantar aqui, eu nem usei esse cabo USB dele porque eu achei que é um cabo USB muito simples, muito básico para um teclado como esse, mas todos os outros acessórios eu achei muito legais, muito pertinentes. E o cabo, eu estou usando um cabo da Fractal Cable que é custom, eu mandei fazer e a cor dele ficou perfeita para dar um match aqui com esse teclado. Bom, basicamente falando, esse daqui é um teclado quase que perfeito. Isso porque ele atende às principais exigências, as principais demandas do mercado de teclados hoje. Então ele é um teclado 75%, onde ele vai ter 83 teclas e mais um knob de multifunção. A multifunção desse knob é de aumentar, abaixar o volume, ou então de aumentar ou diminuir a intensidade dos LEDs do teclado. A função do knob dele é legal, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque o software da Aco não permite que a gente faça a configuração para mudar essas opções aí. Então, apesar de ter esse knob, eu gostei, mas poderia ser melhor. E eu simplesmente devo falar que eu sou apaixonado pelo layout 75%. Isso porque você tem todas as teclas principais e você não tem o teclado numérico. Eu, como não uso muito teclado numérico, eu optei por usar teclados com layout de 75%, porque eu tenho tudo o que eu preciso e ainda ocupa um pouco de espaço na minha mesa, o que é essencial para eu manter uma estética puxada mais para o clean. E além disso, eu tenho uma macropad aqui do lado, então se eu precisar, em algum momento eu achar que eu preciso das teclas numéricas que fica do lado direito, eu posso simplesmente colocar no meu macropad aqui em uma das camadas dele essa questão dos números, e vai ficar melhor porque eu vou poder usar do lado esquerdo da mão que eu uso para digitar essas coisas, do que para o lado direito, o que ocuparia um espaço que para mim é precioso, que é a minha mão que eu uso o mouse. Então dessa forma eu consigo usar o mouse e o meu teclado de forma mais relaxada aqui na minha mesa, não preciso ficar abrindo os braços, o que pode deixar aqui o processo de usar aqui edição de vídeo, de usar o computador aqui, meio sem ergonomia. Então o fato dele ser um pouquinho menorzinho do que um teclado 100%, economiza espaço aqui na minha mesa e faz com que a experiência de uso aqui do meu PC fica muito melhor. Segundo, esse teclado aqui é um teclado hot swappable, ou seja, ele é compatível com switches de 3 e 5 pinos, então você vai poder usar os switches da própria A, switch Cail, switch Gateron e vários outros. É o padrão de mercado hoje, 3 ou 5 pinos. A estrutura do corpo desse teclado aqui tem o gasket mount, que basicamente são várias camadas, né, que são feitas para ajudar a reduzir a sonoridade do teclado, para você ter uma experiência de digitação e de sonoridade melhor. Então isso é um ponto muito legal, porque eu nunca tive um teclado gasket mount antes, e aí eu gostaria de ter, e nesse teclado eu vi a oportunidade de ter um. Por esse teclado aqui ser um teclado gasket mount, ele tem aqui uma plate de silicone que fica
embaixo dos switches dele, o que ajuda o RGB dele a se espalhar na parte de baixo. Então, apesar das teclas dele não ser reluzentes, ele fica com o RGB se destacando bastante, fica bem visível porque a parte de baixo dele é branca, e isso é uma característica muito positiva para esse teclado aqui, porque deixa ele mais bonito mesmo. O quarto ponto muito relevante desse teclado aqui é que ele é um teclado Tri-Mode, ou seja, ele funciona com fio, via Bluetooth e via dongle 2.4G. E tem uma característica desse teclado aqui que eu achei um pouco desleixada, é a questão referente ao dongle USB dele. Isso porque o dongle dele, além de ter uma cor meio estranha, tipo o teclado é cinza escuro e o dongle dele é roxo, ele fica posicionado na parte de baixo do teclado simplesmente encaixado. Isso significa que não tem nenhuma proteção contra a queda. Então, se eu for levar esse teclado aqui para outro lugar para poder usar ele com o dongle USB, eu posso simplesmente perder o dongle ou eu vou ter que levar ele em outro lugar, o que faz com que esse compartimento aqui do dongle seja uma péssima escolha aqui por parte do teclado. A conexão dele de 2.4G é simplesmente perfeita. Eu gostei bastante de usar o teclado dessa forma, mas eu não estava mexendo muito no teclado na mesa, e como eu tenho um cabo custom para ele, eu preferi usar ele por cabo. Quando você conecta o cabo USB nele, imediatamente se acende uma luz verde no teclado que serve para avisar que ele está em modo de carregamento. Assim que a bateria fica completa, essa luz apaga, e se o teclado tiver com pouca bateria, ela vai ficar vermelha também. Preciso falar que eu não testei o Bluetooth dele porque eu estava basicamente fugindo de teclados Bluetooth. O meu Keychron K3 V2 não tinha uma conexão legal, então eu optei por pegar um teclado que tinha o dongle 2.4G e que fosse compatível com cabo. Outra coisa legal desse teclado aqui é que ele é compatível tanto com computadores ou dispositivos Windows, também como o Mac. Então, na parte de trás dele você tem uma chave seletora que você vai escolher o tipo de conexão. Então, se ele estiver conectado no seu computador através do fio, você vai deixar na opção USB, a central. Se você tiver numa conexão sem fio com um computador Windows, você vai deixar a chave seletora virada para a direita. E se você estiver usando algum dispositivo Apple, você precisa deixar essa chave seletora para a esquerda. Uma coisa que eu acho que seria relevante comentar sobre as características do teclado também é que a entrada USB dele não é centralizada, ela fica à esquerda do teclado. Então, se você gosta das coisas alinhadinhas, bem proporcionais, isso talvez possa ser um ponto negativo para você, mas para mim funcionou muito bem, porque centralizado aqui com o meu PC tem uma tela e aí eu fujo dela com o USB conectado levemente à esquerda. Outra coisa que eu preciso falar é que, apesar do teclado ter a carcaça dele em plástico, ele é relativamente pesado. Então, o peso dele passa uma sensação de robustez e os fits dele servem bem com ele nesse peso, então ele não fica sambando na mesa, pelo contrário, ele fica muito fixo e é um teclado bem robusto, bem legal e muito bonito. O teclado ele vem basicamente na angulação de 5 graus, mas ele tem dois ajustes de alturas com os fits, então você pode colocar para 7,5 graus ou para 11 graus, mas eu uso ele na altura padrão, porque eu já achei 5 graus uma angulação bem legal para esse teclado aqui. Mas vou te falar também, o teclado eu disse que é robusto, mas se você torcer ele, ele dá uma torcida, tá? É claro que ele não range a ponto de parecer que vai quebrar, mas ele faz um barulhinho sim, e a sensação que eu tenho no meu é que você consegue sentir um pouco os gaskets dele saindo da posição, mas assim que você volta o teclado para o normal, tudo se encaixa de novo perfeitamente. Os switches que acompanham esse teclado aqui são switches da própria ACO, que é o V3 Cream Yellow, que é um switch linear com força de atuação de 50 gramas, ou seja, é bem tranquilo de digitar e ele não é um teclado barulhento, então ele vem com teclas brancas e pretas, a carcaça dele é um cinza escuro, quase um preto, mas ele vem com switches extras, como o próprio nome do teclado diz, né? Ele vem com teclas temáticas de Castelo do Drácula, que são teclas muito legais, mas que eu preciso falar também que eu não gostei um pouco como elas ficam no teclado, né? Essas teclas extras. Os switches desse teclado aqui são no perfil ASA, mas é um pouco diferente dos switches normais. E acontece que, basicamente, cada tecla ela tem um lugar ideal para ela ficar. Então as keycaps extras que vieram nele, você não pode colocar em qualquer lugar. E isso para mim foi um pouco ruim, porque às vezes eu gostaria de colocar o switch em um lugar, mas ele acabava que não ficava muito bom ali. Mas no geral é muito legal você ter a possibilidade de mudar os switches dele e poder customizar o seu teclado para ter um teclado um pouco diferente aí de todo mundo, sem pagar nada a mais por isso, porque já vem com o teclado. Uma outra coisa importante de falar é que as teclas que vêm já no teclado, elas não passam luz, né? Elas são de PBT e double shot, elas não vão passar luz. Já as teclas vermelhas, as sobressalentes, né, temáticas, elas passam um pouco da iluminação por elas. Então eu achei um pouco estranho quando eu coloquei as teclas vermelhas, porque nesses pontos aí passava um pouco da iluminação pela tecla, o que me deu um pouco de gastura de ficar vendo.
A bateria desse teclado é de 3.000 mAh, mas ela não é uma bateria que excede o padrão, ela não é nada fora do padrão. E agora a gente vai falar de um ponto que para mim é quase que um ponto negativo, que é o software de configuração desse teclado aqui. O software dele é um software proprietário da ACO e é um software ok, ele é um software padrão, como você espera que seja um software proprietário, mas me incomodou um pouco porque ele já vem com alguns comandos, alguns macros pré-definidos e você não pode fazer a mudança. Eu gostaria de fazer algumas mudanças aqui na configuração de como está o teclado, mas simplesmente alguns comandos você não pode mudar, como por exemplo o knob de volume, que ele fica somente na função de controlar o volume, então você pode aumentar ou diminuir o volume nele, e se você apertar ele, você muda ele para a função de gerenciamento da intensidade de luz do RGB. Então se você rodar ele para a direita, ele vai intensificar, e se você girar ele para a esquerda, ele vai diminuir a intensidade do RGB. Então eu achei legal ele ter esse knobzinho, mas eu achei muito ruim você só poder ter essas duas funções, você não poder configurar. E é por isso que a ACO também lançou um modelo desse teclado aqui, que é um modelo bare bone, mas ele é compatível com o VIA. Então se você gosta de fazer comandos, gosta de fazer macros aí, talvez seja um pouco interessante para você pesquisar sobre o outro modelo. Ele vai ser um pouco mais barato, mas você vai ter que comprar um kit de switches e um kit de keycaps aí para você poder usar o seu teclado, tá? No entanto, ele vai ser compatível com o VIA, o que vai te dar infinitas possibilidades a mais do que o software proprietário da ACO. E eu achei o software da ACO ruim. Eu tentei não falar isso, mas eu achei muito ruim. As configurações nele, principalmente da parte de RGB e de comandos, são bem ruins, mas ele tem uns pontos legais. Então você consegue entrar numa parte que os usuários criam os efeitos que eles querem, e se você achar interessante, você pode pegar o layout de cores dele e usar no seu teclado. Mas no geral o software da ACO é ruim. Ele não é muito intuitivo, apesar dele estar em português, e os comandos dele são bem estranhos, assim, bem confusos. Esse teclado aqui ele tem 18 efeitos RGB, mas eu achei estranho porque eu não consegui achar no software o efeito Rainbow, que é o efeito de RGB padrão que tem quase todo teclado que tem RGB. No entanto, ele tem 18 efeitos que podem ser interessantes para você. E eu queria falar também que eu achei que os tons de azuis desse teclado aqui não funcionam muito bem. Eu tava querendo colocar todos os itens aqui da minha mesa do meu setup num tom de azul bem específico e eu não consegui dar um match nesse teclado aqui porque o software dele é muito estranho para fazer a manutenção e gerenciamento da cor, e porque eu senti que o azul dele é muito limitado, ele não tem tantas nuances de azul, e pode ser que em outras cores aconteça o mesmo, mas eu percebi no azul porque eu tava procurando um tom bem específico e não apareceu, e pode ser que aconteça em outras cores também. Eu vou dar um exemplo aqui para você selecionar a cor que você quer que apareça no seu teclado. Ele pisca toda vez que você muda a cor. Isso é um grande incômodo, porque eu gostaria que ele trabalhasse em tempo real, nem que fosse com um pequeno delay, mas se ele trabalhasse com a mudança de cores em tempo real, às vezes ficaria mais fácil para encontrar o tom de cor que eu quero. Então eu achei bem estranho, bem ruim. A carcaça desse teclado aqui é inteira em plástico e você não vai encontrar nenhum parafuso conectando a parte de baixo com a de cima da carcaça. Ela é feita através de travas no plástico, então se você decidir abrir esse teclado, toma bastante cuidado para você não acabar quebrando ele, porque pode ser que se você forçar ou não fizer tudo direitinho, ele pode quebrar. E é exatamente por esse motivo que eu não vou abrir esse teclado aqui e mostrar todas as camadas do gasket dele. Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho pretensão de fazer mod na estrutura dele. Eu só vou fazer um mod nesse vídeo aqui em questão de switches e keycaps, tá? E bom, se você acompanha o canal, você sabe que eu tenho esse macropad aqui da Doio, que é maravilhoso. As teclas dele tem o switch Gateron Yellow, aquele que é mais leitoso. Então para fazer o mod nesse teclado eu comprei dois kits de 35 switches da Gateron. Esse aqui é o Gateron Yellow, então eu não vou conseguir substituir todas as teclas do teclado, mas 70 teclas é o suficiente para eu trocar as teclas principais, e as teclas que eu uso menos eu deixo com o switch que veio nele. Então bora lá pra gente ouvir o som desse teclado e depois eu vou fazer uma mudança nos switches e nos keycaps dele para ver como que esse teclado é muito legal.
Outra coisa para dizer é que esse teclado você consegue achar ele com 2 kits de switches diferentes. Então um deles vai ser branco e preto, como o meu, e você tem a opção também dele de preto e cinza. Eu queria preto e cinza, mas quando eu fui comprar não tinha mais, só tinha branco e preto. Então eu comprei desse jeito aqui e no final eu acabei gostando bastante. A tonalidade desse branco é uma tonalidade bem coringa, isso porque ele não é aquele branco forte, ele é um branco levemente creme. Então se eu coloco as teclas vermelhas do lado, ele fica com um aspecto mais creme ainda. Se eu coloco as teclas pretas, parece que ele tá bem branquinho. Eu gostei bastante, principalmente porque facilita para visualizar. Então de noite, como ele não tem as teclas que a luz passa por elas, o fato da tecla ser branca vai ajudar você a enxergar se tiver um pouco de luminosidade aí por perto. Uma função legal que tem nesse teclado, que vários outros teclados têm, mas que por exemplo o meu Keychron K3V2 não tinha, é o modo jogo. Então se você apertar a tecla função e a tecla Windows, ele vai entrar no modo jogo e vai desativar a tecla Windows, o que pode ser crucial para você aí se você estiver jogando, como eu, que quando estou jogando Valorant, às vezes eu vou apertar Ctrl e toco na tecla Windows e pode abrir o menu do Windows no meio do seu jogo e atrapalhar sua gameplay. Então essa daqui é uma função essencial para o teclado que está dentro da categoria gamer também. Uma das coisas mais legais desse teclado é que ele tem na lateral dele um feixe de luz RGB que você pode controlar a luz ou deixar em algum efeito que você achar mais legal. No caso eu deixei aqui o efeito Rainbow e eu deixei na velocidade mínima para ficar a transição de cores do Rainbow mais devagar, que eu acho mais bonito, que combina muito aqui com o meu setup. Ele é um item que vai fazer simplesmente o seu teclado se destacar aí na sua mesa, como acontece aqui na minha. Bom galera, essas daí foram as minhas impressões aqui do review do ACO 5075B Plus, que é esse teclado aqui, né? Se você gostou aí da customização que eu fiz, como que ficou o resultado final do teclado, deixa um comentário aí com a hashtag teclado custom, para eu saber aí qual a opinião de vocês referente a essa customização aí, vai ser mais fácil de encontrar aí nos comentários. Eu queria falar que tanto as keycaps quanto os switches que eu usei nessa build aqui, eu vou deixar também na descrição do vídeo os links para você comprar se você gostou. E essas keycaps aí, elas vêm 141 keycaps para você usar. Ela é para um teclado 100% e vem teclas sobressalentes até para um teclado 100%. Então, como sobrou bastante tecla, eu também coloquei algumas keycaps aqui no meu Macropad para ficar igualzinho o meu teclado. Os switches que eu usei, o Gateron Yellow Pro 2.0, são excelentes. Eu senti que a digitação com ele ficou mais macia, um pouco mais mole mesmo para digitar, a força de atuação é um pouco menor do que o da ACO e a sonoridade dele também é um pouco mais cremosa. Eu gostei bastante do resultado final e eu queria saber a sua opinião. Se você quiser fazer uma crítica construtiva, os comentários estão abertos aí pra você. E se você sentiu falta de alguma coisa ou gostou do vídeo, comenta aí também pra eu saber se o meu canal tá indo pra um caminho que você gosta. Se você gostou do canal, quer ajudar o canal de alguma forma, torne-se um inscrito do canal, mas se você quiser dar um apoio a mais, você pode se tornar um membro do canal. Custa menos de R$5 para você apoiar o canal financeiramente e viabilizar esse projeto aqui. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me segue nas redes sociais, que é @MedinaReview em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau!